trigonometria do triângulo retângulo. Tá? Vamos aproveitar essa mesma figura aqui. Vou puxar aqui uma caneta vermelha. Vamos analisar o que a gente está falando do ângulo de 45 graus. Tá? Foi dado na questão. Se temos ângulos na questão, trigonometria. Trigonometria aí já envolve o quê? Seno, cosseno e tangente. Seno e cosseno, tangente. O que seria seno, o que seria cosseno, o que seria tangente? Vamos lá, primeira coisa, seno. Galera, como a gente decora isso? Tá? Seno é oposto. Cosseno é adjacente. Os dois é sobre H, porque é de hipotenusa. Tá? E tangente é O sobre A. Oposto sobre adjacente. Tá? Tem uns critérios, tem umas dicas aí de uns professores de decoreba, né? Eu acho que uns nomes meio estranhos. Tá? Acho que eu até coloquei um dos vídeos lá. Mas prefiro que vocês guardem dessa forma. Seno é oposto, cosseno é adjacente. Os dois é sobre hipotenusa. E tangente é oposto sobre adjacente. Tá bom? E a tabelinha. Vou fazer uma tabelinha aqui. Seno, cosseno e tangente. Nós teríamos 30, 45 e 60. Então, lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Isso aqui é para guardar, tem que decorar, não tem jeito. Nenhuma prova vai te dar essa tabela. Tudo sobre 2. O meio não tem raiz. Os outros têm tudo raiz. Ó. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Tá? E aqui embaixo, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tá? Vocês podem colocar 3, 1, 3, o primeiro sobre 3. Os dois da ponta é raiz. Isso aqui acaba decorando. Tá? Vocês têm que fazer atividade, aos pouquinhos vai fixando. Como que a gente faria então essa questão aqui? Vamos lá, vou pegar aqui a caneta azul agora, aqui, já que eu utilizei a vermelha ali. Então vamos identificar aqui qual seria o cateto oposto. Primeira coisa, ó, os catetos. O lado maior, ou o lado oposto ao ângulo reto, de cara a gente já identifica quem? O H, que é de hipotenusa. Os outros dois são catetos. Tá bom? O lado oposto, ou seja, chamamos de cateto, lado, tá? O cateto, que é oposto ao ângulo de 45, chamamos de cateto oposto. E a adjacente é esse aqui, ó, é o vizinho, está do lado. É o que sobra. Identificou cateto oposto e hipotenusa, o outro é cateto adjacente. Tá? Eu estou falando do ângulo de 45 graus, porque a gente vai trabalhar com ele. É o que foi dado na questão. Tá? Foi dado na questão o ângulo de 45 graus e quem mais? O valor da hipotenusa, que é 80 metros. Eu quero calcular o oposto, o cateto oposto. Porque ele está pedindo x, que é a altura da pipa lá. Então, qual relação que eu vou utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Se eu quero o cateto oposto, o único que tem cateto oposto é o seno ou a tangente. Só que não foi dado o cateto adjacente, portanto a tangente não me interessa então. Foi dado que a hipotenusa, então o seno me interessa, porque eu tenho o oposto, eu quero calcular o oposto, que é o x, eu tenho o h, que é a hipotenusa, né? O 80 metros. Então vamos lá, seno, ficaria assim, ó, seno de 45 graus igual a x sobre 80. Aí seno de 45 graus tem um valor. Aí você vai consultar onde? Na tabela. Vamos lá em 45. Eu quero seno. Então seria o quê? Seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Agora é só substituir.
No lugar do seno de 45, vamos colocar a raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a x sobre 80. Aí cruza, fazendo a continha de regra de 3, né? Cruzar e multiplicar, né? 2x igual a raiz de 2 vezes 80. Esse x vai ser isolado. Eu vou organizar isso aqui que a gente costuma colocar, né, a raiz por último. E vamos dividir por 2. 80 eu posso dividir por 2. Raiz eu só posso dividir com raiz. Raiz quadrada com raiz quadrada. Portanto, eu deixo ela quietinha aqui. Aí repete ela. 80 dividido por 2 dá 40. 40 raiz de 2. Está aqui a nossa resposta. Provavelmente, se ele pediu para considerar a raiz de 2 igual a 1,41, se fosse uma questão de múltipla escolha, o resultado seria substituindo a raiz de 2 por 1,41. Aí é só chegar ali, substituir e multiplicar por 40, né? Ficaria assim, ó, 40 vezes 1,41. Tá? Aí isso aí seria 40 vezes... Oi? Isso. Oi. Fux está fazendo conta de cabeça, hein? Lucas, pode usar a calculadora, cara, eu deixo. Eu sei que você faz. Eu sei que você faz tudo de cabeça aí, cara. Aquele 41,20. Oi, fala. Analisa você. Tenta olhar lá, olha só. O que é o seno? Fala pra mim, o que é o seno ali? Não é oposto sobre a hipotenusa? O cosseno é o quê? Adjacente. O adjacente não foi informado na questão. Foi informado... Na verdade, eu quero o x. O x ele é o cateto oposto. Se eu quero o cateto oposto, para que eu vou trabalhar com cosseno que é adjacente? Tá? A gente tem que ficar ligado nos dados. Os dados da questão que te leva à fórmula. É igual física. Os dados da física lá que vai te levar por onde começar, qual fórmula. Porque chega no vestibular, lá no Enem, são tantas fórmulas que você está na cabeça. Meu Deus, eu vou aplicar o que aqui agora, né? Então vocês vão pegar... O que o professor de física costuma falar para vocês? Coloque os dados da questão. A partir daquilo ali vocês vão trabalhar a física, ou a química também assim, né? Tem algumas questões de estequiometria lá, de cálculo. Estequiometria não, é na hora que estuda também a parte de volume, aqueles troços lá. Então vamos aqui. Qual é o comprimento da sombra? Molinha também, tá? Bobinha. Só para fixar. Agora acho que a gente vai utilizar ali cateto... Vamos verificar aqui. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está 30 graus acima do horizonte? Então vamos lá. O que foi dado na questão aqui, gente? Olha, 30 graus. Minha referência, 30 graus. Vamos olhar agora para os dados. O que seria esse 5 metros em relação ao 30 graus? O cateto oposto. Porque está oposto, está na frente lá. Pô. Ele está pedindo qual é o comprimento da sombra. Sombra está no chão, está na base aqui, né? Ó, já tem até um Szinho aqui. Ele quer isso aqui. Isso aqui, gente, é cateto adjacente. Eu preciso envolver hipotenusa nessa historinha aqui? Não. Eu preciso, na verdade, do cateto adjacente apenas, porque é a pergunta. Por isso que eu falo, vocês comecem pelo x da questão. Ponto de partida seu é o x da questão. É o cateto adjacente. Então, quais são as relações que tem cateto adjacente? Seno não. Seno tem oposto. O cosseno tem. Cosseno tem adjacente, mas é sobre o que? Hipotenusa.
Eu não preciso trabalhar com hipotenusa, eu teria que... Né, como que eu chegaria na hipotenusa? Eu não tenho essa informação. Eu tenho que calcular a hipotenusa para chegar, para depois calcular o adjacente. É desnecessário. Né? Eu posso calcular isso aqui diretamente através da tangente. Porque a tangente é a relação do cateto oposto com o adjacente. Né? Então, ficaria como? Tangente de 30 graus igual a... Qual é o oposto de 30 graus? 5 metros sobre... Vamos chamar que ele é... Vamos colocar x. Se eu colocar s aqui, vai confundir com 5 ali. Então, chamei isso aqui de x, tá? Pronto. Qual seria a tangente de 30? Pela tabelinha que a gente fez ali em cima, e vocês, é a primeira coisa que vocês têm que fazer numa prova de trigonometria, em qualquer prova, tá? Provavelmente toda prova tem uma questão de trigonometria no processo seletivo. Então, voltando aqui, ó, tangente de 30 graus seria a raiz de 3 sobre 3. Então, substituindo, ficaria assim, raiz de 3 sobre 3 igual a 5 sobre x. Aqui já não tem mais mistério, né, para vocês, então ficaria x raiz de 3 igual a 15. Então, x é igual a 15 sobre raiz de 3. Eu preciso racionalizar o denominador? Não, sabe por quê? Porque ele pediu para considerar aqui, ó, igual a questão anterior, a raiz de 3 igual a 1,73. Tá? A resposta não vai ser em função de raiz. Então, vamos substituir aqui, ó, 15 dividido por 1,73. Se não tivesse calculadora, vocês saberiam fazer essa conta aqui? Na boa? 15 dividido por 1,73? Dá quanto? Tá. Você fez de cabeça, né? Aí não vale, pô. E da forma manual, como que a gente faria, Lucas? 15 dividido por 1,73. Como que eu faço para eliminar essa vírgula aqui? Ó? São quantas casas decimais essa criatura aqui? 2, né? Coloco 2 zero. Tá. E tira a vírgula. Calma. Não, calma não. Se eu falar calma, você dorme. Agita é o contrário. Agita. Cadê o café? Pega o pó, bota na colher e toma. É para destruir os... Eu nunca fiz isso, não. Eu já fiz isso no sorvete de creme. Peguei um sorvete de creme, joguei uns pozinhos de café. Ficou bom pra caramba. Ficou sorvete de café. Mas é pouquinho, tá? Senão arrebenta o estômago. Vamos lá. Vamos lá. 173 vezes 8 dá quanto? 1.384. Fui mais rápido que você, hein, Lucas? Vamos lá, 1.500. A calculadora tá na cabeça, rapaz. Fazendo de cabeça. Barulhinho da calculadora. Vamos lá, 116. 116 seria o resto, né? Porque deu 8 vezes 173 dá 1.384. Aí eu coloco o zerinho aqui, vírgula. Como você já falou o resultado, eu já vou colocar o 6 aqui, né? Então, 6 é sempre com vírgula. 6 vezes 173. Só que não tem calculadora na prova, né? Na prova de qualquer processo seletivo não vai ter. Não vai ter. Concurso público não tem calculadora. Vocês vão deparar com muito concurso ainda. Deus quiser, né? Vai ter bastante concurso ainda. Então, 1038. Aí vamos subtrair ali. Aí vai dar 122. Aí coloca zero de novo, não precisa colocar mais nada, né? Como já coloquei a vírgula. Então vai ficar 7, né? Só para conferir, 7 vezes 173
É porque deu aproximado, né, seu resultado, né, Lucas? Não deu exato, não. É porque deu resto aqui, ó. Deu ré. Não, aí eu paro aqui. Eu vou parar aqui. Eu costumo trabalhar até com até 2 casas decimais, tá? Isso na engenharia também é fato. Até 3 casas, mas 2 casas tá ótimo. 8,67, acabou a questão. Achamos o valor de x da sombra, tá? Vamos partir para a próxima. Um observador. Vamos lá, Letícia, acorda. Um observador, Letícia, que é a observadora ali, ó, vê um edifício construído em terreno plano, tá? Sob um ângulo de 60 graus. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, primeiro ponto de partida dele é aqui, ó. Primeiro ele está vendo aqui, ó, a 60 graus. Se ele se afastar do edifício mais 30 metros, passará a vê-lo sob ângulo de 45 graus. Calcule a altura do edifício. Eu quero saber a altura do edifício só com essas informações aí, ó. O ângulo e a distância de afastamento. É possível calcular? Sim. Tranquilo. Tá? Vamos chamar, olha só. Eu não posso trabalhar só com os 30 metros. Como eu estou analisando um triângulo retângulo, a altura de um prédio, né, com a base que é plana, então se torna retângulo, perpendicular, né? Eu tenho que verificar a distância a partir desse ângulo de 90 graus, tá? Esses 30 metros aqui, eu tenho que acrescentar uma variável aqui, que eu vou chamar de y. Então, portanto, essa distância total aqui seria 30 mais y. Por que eu estou fazendo isso? Vocês estão vendo aqui que tem 2 triângulos aqui, né? Tem um triângulo que forma 60 graus e o outro triângulo maior que forma um ângulo de 45. Tá? A gente vai ter que trabalhar com esses dois. Essa questão aqui já é um pouquinho mais enjoada. Aí já se torna parecido com uma questão que eu fiz no livro. Eu fiz com vocês. Então vamos lá. Eu preciso de hipotenusa? Eu tenho, olha só, o que a gente está relacionando aqui? A altura do prédio e a base. Eu preciso de hipotenusa? Não. Não preciso de hipotenusa. Daquelas relações de seno, cosseno e tangente, a única que não tem hipotenusa é a tangente. Então, quando a questão você não preciso, você descartou a hipotenusa. Vamos direto logo para a tangente, que é o cateto oposto sobre adjacente. Por quê? Eu vou trabalhar só com o oposto e adjacente, aos ângulos. A hipotenusa não. Ó, qual é o oposto? Vamos fazer aqui, ó, tangente de 60. Analisa o oposto dele. O oposto é a altura do prédio. Então é x. E adjacente seria o quê? O y. Seria apenas esse pedacinho aqui, que é o triângulo dele, ó. Tá? E a outra tangente seria tangente de 45. O oposto do ângulo de 45 graus é x também. Só olhar para frente, pô, x. E a base desse triângulo de 45 graus, a maioria coloca 30 metros. Está errado, é 30 mais y. Por quê? Vamos pegar outra cor aqui, o vermelho. Seria toda a base do triângulo que ele pertence. Tá aqui, ó. Bom. Então, embaixo aqui seria o adjacente, seria 30 mais y. Agora vamos lembrar da tabelinha de tangente de 30, de 45, de 60. Eu já vou fazer direto aqui, né? Vou fazer embaixo. Depois eu vou dando Enter aqui, ele vai jogando para baixo aqui. Isso. Então vamos lá. Vamos começar aqui, primeira. Então tangente de 60, lá na tabela é a raiz de 3. Vou colocar aqui, primeira equação. Tá? Então vai ser raiz de 3 igual a x
sobre y. Aí, ó, cruzando, toda fração numa equação vai nos levar a uma regra de 3. Cruza e multiplica, lembra? A gente coloca 1 embaixo. Então, isso aqui seria x vezes 1, que é x, que vai ser igual a y raiz de 3. Multipliquei y por raiz de 3. Não tem mais nada para fazer aqui. Então, deixa quieto. Oi. Porque a tangente de 60, vou subir aqui, ó, no rabisco aqui, ó. Essa tabela aqui do lado, aqui, essa bagunça. Tangente de 60, aqui, ó, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Tá ok? Isso é tabela, isso é tabelado. Tá bom? Essa tabelinha vocês têm que decorar. Vamos fazer mais uma. Essa aqui já é mais fácil, tá? Bem mais fácil. Aquela questão anterior não é que seja difícil. É porque tem uma conta que abriu bastante para o conceitos básicos. Agora, já é mais simples. Observe a figura e determine qual é o comprimento da rampa. Ou seja, ele quer saber... Deixa eu ler a letra B aqui. Qual é a distância do início da rampa ao barranco? Tá. Ele quer saber o x na letra A. Por que eu vi x e y ali? Ele quer saber o x na letra A e o y na letra B. Tá ok? Vamos começar pela letra A, que seria o x. X é o quê? É a hipotenusa, cateto oposto ou adjacente? Olha só, aonde ele falou em ângulo reto, falou em ângulo de 90 graus? Não. Mas como nós temos altura com o plano, com a base, ela é perpendicular. Isso aqui já seria 90 graus. Portanto, isso aqui é um triângulo retângulo. E o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, chamamos de hipotenusa. Então, isso aqui é meu H. Tá? E os outros dois são os catetos. Como ele deu 30 graus, a altura em relação ao ângulo de 30 graus seria o cateto oposto. E o que nos restou é o cateto adjacente. Então, nós temos seno, cosseno e tangente. Tá? Seno é oposto, cosseno adjacente. Os dois sobre hipotenusa. Eu quero calcular a hipotenusa. Por que eu quero calcular a hipotenusa? Porque ele quer o x, ou seja, o comprimento da rampa, que é a hipotenusa daquele triângulo. Então, vamos lá. Então, seno, eu posso utilizar o seno pelo fato que ele deu o quê? O cateto oposto. O cosseno é adjacente, ele não me deu essa informação, ele falou que é y, o cateto adjacente. Então, vamos trabalhar com seno. Seno de 30, porque é o ângulo dado na questão, é igual a 1,5 sobre o valor de x, que é a hipotenusa. Seno de 30 pela tabelinha seria 1/2. Vamos subir lá e verificar novamente. Tá? Seria 1/2, olha só. 30 graus com seno. Então, seria o quê? 1/2. Aprendeu a ver a tabela. Vai lá agora, ó, substitui. No lugar do seno de 30 graus, a gente coloca 1/2. Igual a 1,5 x. Não falei que a questão era mais fácil? Não tem muita conta. Ó. 1 vezes x, x. 2 vezes 1,5, 3. Então, encontramos o valor de x. Agora é só encontrar o y. O y é o adjacente. Tá? Adjacente, eu posso utilizar quem? O cosseno. Porque como eu tenho a medida da hipotenusa, que é 3 metros, basta substituir, né, o h ali, que é a hipotenusa, que é 3. Então, vamos lá. O cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 3. Tá? Foi calculado aqui.
Como essa hipotenusa estava envolvida na questão, porque nas outras questões eu falo, descarta a hipotenusa, é porque a hipotenusa não está envolvida. Né? Não preciso calcular a hipotenusa para dimensionar o cateto adjacente, ou o que for. Eu poderia utilizar aqui a tangente também, porque eu tenho 1,5 metro, que é cateto oposto, e eu quero calcular a adjacente. Também precisaria calcular a hipotenusa, mas como a hipotenusa estava envolvida na questão, eu estou utilizando ela aqui. Cosseno de 30 na tabelinha é raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a y sobre 3. Cruza. Então ficaria 2y igual a 3 raiz de 3. Y é igual a 3,5 raiz de 3. Ele pediu para aproximar aqui, vamos ver. Não, é só isso a questão, gente. Então nós encontramos x e y. Letra A é o x e letra B o y.